Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Eu estou aqui essa noite para falar com vocês, o tema vocês já sabem, sobre superando o quê? Fracasso. É que o Rafael traz o pessoal dele aqui para atrapalhar a gente. Eu travei na mente aqui, mas é superando fracasso. Superando o limite dos fracassos. Eu quero falar com vocês uma coisa, assim como eu sei que você também já fracassou na sua vida. Quem é que nunca fracassou na sua vida? Fala assim, Léo, eu nunca fracassei. Quero conhecer você hoje. Todo mundo, alguma vez, já fracassou. Seja você em um relacionamento, seja em um negócio. Esses dias o pastor Rafael estava aqui pregando, ele falou de quantas vezes ele já fracassou na área profissional dele. Então todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já fracassamos. Sabe, se nós formos olharmos na Bíblia, nós vamos ver que os grandes homens de Deus, descritos na Bíblia, já passaram por fracassos. Já fracassaram alguma vez. Jesus já fracassou. Sabe, entenda bem. E aí que eu quero entrar, o primeiro tópico que eu quero falar com vocês hoje. Jesus, ele fracassou, e você pode estar olhando para mim e estar falando assim, nossa, esse menino está louco, esse menino está doido. Ele fracassou quando naquela cruz ele morreu de braços abertos. Só que sabe de uma coisa? Muitas vezes o fracasso para o homem não é o fracasso para Deus. Porque os homens olharam para Jesus naquela cruz e eles falaram, ele está morto, era tudo mentira que ele pregava. Os discípulos viraram as costas. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Sabe por quê? O seu fracasso, na realidade, só é um fracasso para os homens. Porque para Deus, o seu fracasso te leva mais perto do teu propósito. Jesus, ele fracassou. Então eu e você estamos suscetíveis ao fracasso. E como eu falei, nem sempre o que é fracasso para os homens é fracasso para Deus. Só que sabe do grande problema do ser humano? É que nós somos limitados a olhar com os olhos carnais. Nós somos limitados e nós queremos que Deus mostre pra gente que está tudo certo. Deus faz acontecer da forma que eu quero. E se não acontece da forma que eu quero, eu falo, eu sou um fracasso. Sabe, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, uma coisa acontece. Nós passamos a ser guiados por Ele. E quando nós passamos a ser guiados por Ele, quando nós fracassamos para os homens, nós entendemos que aquilo na verdade não é um fracasso. É apenas Deus nos direcionando ao nosso propósito. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. E sabe, o fracasso é algo pertinente ao ser humano. Se você veio aqui hoje achando que eu vou falar para você que você nunca mais vai fracassar, você está muito enganado. Até porque se eu virar para você e falar, olha, você nunca mais vai fracassar na sua vida, eu estaria mentindo para você. Porque a natureza humana, ela traz junto com ela o fracasso. Deus criou Adão e Eva, você sabe disso, para morarem e habitarem no jardim do Éden. Só que logo no início eles já fracassaram. Sabe, Deus não pediu nada demais para eles. Deus só pediu, vai lá no jardim, só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles foram lá e fracassaram. E sabe, eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda Timóteo, desculpa. Capítulo 4, versículo 6. Você que achou, eu quero
pedir que nesse momento você feche teus olhos. Pai, eu me coloco a teu dispor essa noite, Jesus. Deus, o Senhor sabe que de mim eu nada posso entregar para o teu povo. Mas Pai, quando o Senhor vem e possui aquele que está conduzindo, o Senhor vem e fala com o teu povo. Então, ó Pai, que nesta noite não seja eu, mas seja o Senhor. Venha e me toma e me possua por completo, para que a tua vontade seja feita e dita nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 6. Apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo, seu fiel escudeiro Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido como oferta de libação, e o tempo da minha partida está bem próximo. Eu combati o bom combate, repita comigo: eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, agora bem forte, eu guardei a fé. Sabe, infelizmente, nós se tornamos escravos daquilo que nós vemos. Nós se tornamos reféns daquilo que nós olhamos e vimos na vida das pessoas. Eu tenho certeza, isso acontece muito com o homem, né? Às vezes a gente vê o nosso colega que estudou com a gente com o carro do ano, e você talvez não tenha o carro do ano. Aí você começa a pensar: poxa vida, eu fracassei. Mas sabe de uma coisa? Nós que somos filhos de Deus, a Bíblia fala que nós somos guiados pelo Espírito. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. Amém. Vocês estão comigo? Amém. Presta atenção. Nós que somos filhos de Deus, nós fomos gerados nele. Então você não está na terra para você ir para o céu, você está na terra para você voltar de volta para casa. Porque a Bíblia fala que nós fomos gerados nele, e é para ele que nós voltaremos. E sabe de uma coisa? Quando você entende que você é filho de Deus, você não pode mais ser guiado pelas coisas terrenas. Sabe por quê? Porque as coisas terrenas, aquilo que é terreno vai falar para você que você tem que ter uma faculdade. Aquilo que é terreno vai falar para você que você precisa ter na sua caderneta de poupança 10 mil reais. Aquilo que é terreno vai falar para você que você precisa ter um carro do ano com ar-condicionado. Aquilo que é terreno vai falar para você que você precisa ter um bom emprego. E sabe, tudo isso é bom. Quantos aqui querem ter tudo isso? Vocês vão ter tudo isso. Mas sabe quando nós vamos ter tudo isso? Quando nós entendermos que o nosso Pai é dono de tudo isso. Então nós não precisamos mais se preocupar com tudo isso, porque o que nós devemos se preocupar é com aquilo que é eterno. Apóstolo Paulo, cidadão romano, seus pais eram judeus. Apóstolo Paulo era um alto escalão de Roma. Ele, quando falam para você que ele matava, ele não matava cristão, ele mandava matar. Ele não era o cara que ia lá e matava, ele mandava matar. Para você ter ideia de quando que ele mandava no exército romano. Apóstolo Paulo cresceu, estudou, um homem muito intelecto. Só que chegou no momento da vida dele que ele fracassou. Mas posso falar uma coisa para você? Ele fracassou para os homens. Os homens olharam para ele e falavam: poxa vida, eu vi esse menino crescer, ele matava cristãos, esse menino é um fracasso. Mal sabiam eles que aquele que o havia chamado não olhava para ele com um olhar de fracasso. Sabe, Deus não olha para você com um olhar de fracasso. Você para Deus não é um fracassado porque você não tem o que você quer. E o apóstolo Paulo, ele chega no final da vida dele. Ele já está a ponto de partir dessa para melhor. Ele senta e começa a escrever uma carta.
a Timóteo. E sabe, esse versículo é um dos que mais mexem comigo na Bíblia. Um homem a ponto de morrer, ele escreve para uma pessoa que ele tanto ama. Ele poderia ter escrevido qualquer coisa. Ele fala assim: ó Timóteo, é o seguinte, eu já estou indo embora, eu já estou sendo derramado como oferta de libação, é chegado o tempo da minha partida. Presta atenção nisso. Eu, porém, combati um bom combate, terminei a corrida e eu guardei a fé. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele não estava mais olhando com o olhar terreno, ele estava olhando com o olhar eterno. E quando você olha com o olhar eterno para a situação sua, você percebe que isso não é um fracasso, isso é Deus te levando mais perto do teu propósito. Sabe, aqui está o centro do jogo. Eu não vim dar para você a receita de como você superar o fracasso. Eu vim dar para você a receita de como você entender o fracasso como Deus levando você a um novo nível. E sabe, muitas vezes nós nos culpamos por não ter aquilo que nós queremos. Mas nós devemos, como filhos de Deus, ser guiados por Ele e ouvir da parte dEle: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com esse fracasso? Sabe, homens de Deus passaram por fracassos, pessoas fracassaram. Se você for estudar a história, um dos grandes nomes hoje que nós conhecemos, Silas Malafaia, ele começou a empresa dele e faliu diversas vezes. Toma posse. Mas é verdade, ele começou a editora dele e faliu, ele começou. Vai ver como que é a editora desse homem hoje. Mas sabe o que ele fala nas pregações dele? Ele fala assim: eu não tenho aquilo como uma derrota, eu tenho aquilo como um aprendizado. Mas sabe, quando nós começamos a olhar as coisas com um olhar espiritual, nós passamos a perceber que nós estamos chegando cada vez mais perto do nosso destino. Sabe, eu quero falar uma coisa para vocês hoje. Se permita fracassar. Se permita fracassar na sua empresa. Se permita fracassar no seu namoro. Se permita fracassar lá na sua escola, na sua faculdade. Mas tem uma área que nós não podemos se permitir fracassar, que é o nosso relacionamento com Deus. Sabe, você pode perder tudo. Você pode perder seu dinheiro, você pode perder sua família, mas você nunca pode perder o seu relacionamento com Deus. Sabe, porque quando nós começamos a olhar com um olhar eterno, nós vemos que tudo aquilo que nós temos em mãos é o nosso relacionamento com Deus. Dinheiro vai ficar aqui na terra, seu carro vai ficar aqui na terra, sua empresa vai ficar aqui na terra, sua família vai ficar aqui na terra. Você vai se relacionar com Deus, então começa a se relacionar já. Então nós passamos a entender que nós não podemos chegar no final da nossa corrida fracassados. O apóstolo Paulo chegou no final da corrida dele, e ele chegou e falou: eu não fracassei. Timóteo, eu não fracassei. Sabe o que o apóstolo Paulo olhava para as pessoas que o cercavam e falava? Ele falava assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele matava no peito, ele falava assim: pode imitar eu, porque eu imito ele. Será que eu e você imitamos a Deus a esse ponto? Ou nós somos meros esquentadores de banco? Pessoas que vêm, só falta ter uma carteirinha para bater lá na frente: olha, eu vim para a igreja hoje. Olha, Deus, eu vim, me abençoa. Quando nós começamos a olhar para um olhar eterno, nós passamos
a entender que Deus, Ele habita em nós. E tudo que Ele mais quer é se relacionar conosco. Amém? Então, o que é eterno é bem mais importante daquilo que é terreno. Quando você olha para o eterno, Deus vem e Ele te dá o terreno. Sabe, em uma das suas passagens, em um dos seus sermões, Jesus ele fala: não se preocupem com o que vocês vão comer ou beber. Olhem para as aves do céu. Eles têm pelo, pena para o corpo, eles têm o que comer. Eu sempre sustentei eles, quanto mais vocês que são os meus filhos. E sabe quantas vezes nós deixamos a nossa dificuldade financeira, eu falo de mim também, quantas vezes nós deixamos a nossa dificuldade financeira, o nosso insucesso em alguma área, prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Nós somos assim, nós paramos e falamos: Deus, hoje o dia foi ruim, então eu não vou orar, desculpa, o Senhor não entende, Ele não entende nada, Ele quer se relacionar com você, porque quando você se relaciona com Ele, mesmo quando o seu dia foi ruim, você está mostrando para Ele: Deus, eu me importo mais com o que é eterno do que com o que é terreno. E sabe, superar fracassos não é uma fórmula mágica. Superar fracassos é você olhar para o eterno e deixar de lado aquilo que é passageiro, porque nós só fracassamos naquilo que é terreno. E sabe de uma coisa? Talvez você pode estar olhando e pode estar falando: mas Léo, você não sabe aquilo que eu vivo. Você não sabe como é minha família, você não sabe o meu círculo de amizade, você não sabe como é no meu trabalho. Deixa eu falar uma coisa para vocês: você não pode ser termômetro. O que é o termômetro? Aquele que está no ambiente, e aquele que mede o ambiente, e ele fala: ó, aqui está 32 graus, beleza. Você precisa ser termostato. Quantos que sabem o que é termostato? Amém. Para quem não sabe, eu vou explicar para você. O termostato é aquilo que faz o ambiente. É aquele que gera o clima para o ambiente. Ou seja, se nós trouxermos algo termostato nesse lugar, e esse algo termostato estiver na temperatura de 25 graus, esse lugar pode estar 40 graus, ele vai ficar 25 graus. Porque não é o ambiente que tem que nos amoldar, somos nós que temos que moldar o ambiente. Posso mostrar uma coisa para vocês? Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Versículo 7. Gênesis 6, 7. E o Senhor disse: eu mesmo destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois eu me arrependi de havê-los feito. Presta atenção no versículo 8. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. Sabe, meu irmão, naquela época não tinha Bíblia, naquela época não tinha pastor, naquela época não tinha YouTube para você procurar louvor. Naquela época era para os valentes. E sabe, o mundo estava um caos. Os seres viventes, os homens, só praticavam o pecado. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Olha só isso, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Imagine Deus no céu. Ele chama os anjos para uma reunião. Fala assim: ó, seguinte, eu me arrependi de ter criado aqueles homens lá embaixo.
desce lá e mata todo mundo. E Deus vai virando as costas. Isso aqui é uma analogia, tá? E Deus vai virando as costas, de repente ele para. Mas espera aí, eu lembro de um homem. Esse homem eu não posso esquecer dele. Noé, ele é justo, ele é íntegro, ele é reto, ele anda comigo. A Bíblia fala que Deus viu graça em Noé. Sabe de uma coisa? Deus não está preocupado com o ambiente que você está vivendo. Deus está preocupado se você vai entrar nesse ambiente, se você vai se manter a mesma pessoa que você é aqui na igreja. Sabe, não adianta você entrar aqui nesse lugar, vestir uma carapuça e sair lá fora e tirar essa carapuça porque minha família não vai entender. Deus está procurando valentes. Sabe quando você vai superar fracasso? Quando você se tornar esse valente. Quando você se permitir ser um termostato e não ser um termômetro. Tem gente que é assim. Tem gente que é uma coisa num lugar, outra coisa na outra, e você nunca sabe ao certo o que aquela pessoa é. Chega! Deus quer uma pessoa que ande com Ele, assim como Noé andou. E sabe qual o benefício que Noé obteve de andar com Deus? Ele e toda a sua família foi salva. Sabe, será que se Deus olhar para a terra hoje, Ele vai achar graça em você? Sabe, o nosso fracasso chega de achar que eu perdi 10 reais, Deus. Deus, eu perdi 1.000 reais, Deus. Sabe, isso não pode ser fracasso. O nosso único medo de fracassar deve ser a nossa caminhada com Deus. Porque você vem nesse lugar, nessa igreja, porque você está buscando algo eterno, não algo passageiro. Então Noé, Deus viu algo especial em Noé. E por amor a Noé, Ele poupou a Noé e aos seus filhos. Sabe, quando nós olhamos para isso, que Noé não fracassou, nós encontramos forças para também não fracassar. Hoje em dia você tem uma Bíblia. Meu irmão, isso aqui é um manual. Manual de fé, um manual de conduta. Sabe, você quer saber para quem você vai votar? Vem na Bíblia, aqui está falando. Sabe, você quer saber a respeito da sua vida financeira, como você tem que administrar? A Bíblia fala. Você quer saber quem você vai escolher para casar? A Bíblia fala. Chega, sabe, às vezes nós vamos em alguns lugares e acaba acontecendo muito isso. Tem alguns lugares que são muito escancarados isso. A gente vai em algumas igrejas e o pessoal vem, ele faz fila para a gente orar por essa pessoa. Sabe, não é problema você pedir oração. Só que sabe o que as pessoas querem? Elas não querem uma oração, elas querem uma palavra de Deus para elas no final daquela oração. Elas não querem que Deus abençoe, elas querem que Deus fale com ela. Mas sabe, ninguém quer sentar na sua casa e ler a palavra de Deus, porque é através dela que Deus fala conosco. Você quer superar os fracassos da sua vida? Diga amém. Abra a tua Bíblia. Você quer superar fracasso chorando? Fracasso não se supera chorando, se supera prostrado aos pés de Jesus. Sabe, mesmo em meio a tantas situações, notícias difíceis, nunca deixe de se relacionar com Deus. Mas sabe de uma coisa? Talvez você chegou aqui hoje e você deve estar falando: Léo, eu cheguei hoje e você está pregando e eu me identifiquei com essa palavra. Eu fracassei no meu relacionamento com Deus. Sabe, eu também já fracassei no meu relacionamento com Deus. Muitas vezes eu já deixei de orar, já deixei de ler a Bíblia, já deixei de jejuar, porque eu me preocupava muitas vezes com outras coisas.
E sabe, se eu não me precaver, eu estou suscetível a isso de novo. Mas sabe de uma coisa, talvez você chegou aqui hoje, você deve estar falando: Léo, eu sou essa pessoa que fracassou no meu relacionamento com Deus, e agora não tem mais jeito? Tem jeito. Eu vou contar para vocês uma história. Então, Jesus é preso. E quando Jesus é preso, os discípulos se dispersaram. Dentre esses discípulos, tinha um discípulo chamado Pedro. Um discípulo que não era apenas um discípulo, ele caminhava lado a lado com Jesus. Esse discípulo, você sabe a história, ele fracassou. Porque por 3 vezes ele negou Jesus. Por 3 vezes olhavam para ele e falavam assim: Pedro, tu conhece aquele homem, você é semelhante a ele. Ele falava assim: não, eu não conheço aquele homem. Não, eu não sou discípulo dele. Ele negou a Jesus. Sabe, ali estava escancarado um dos maiores fracassos na Bíblia. Um homem que andou sobre as águas agora nega Jesus. Imagina você tem um sócio na sua empresa, ou alguém que você cuidou a vida inteira, você ajudou a vida inteira, você pagou a faculdade dessa pessoa, e chega na hora que você precisa, talvez essa pessoa vira as costas para você. É triste, não é? Pedro era essa pessoa. Pedro, ele nega Jesus. Ele fracassou. Só que sabe de uma coisa? Por mais que você tenha fracassado, Jesus sempre tem uma nova chance. Sabe por quê? Não é porque você é bom, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Jesus, Ele tinha um propósito na vida de Pedro. E por Ele ter esse propósito, quando Ele ressuscita, aquelas mulheres vão até ao encontro de Jesus. Ele se encontra com aquelas mulheres. E olha o que ele fala. Ele fala: olha, vá, chame os discípulos, fala que eu estou vivo. E avise também a Pedro. Pedro nem discípulo se considerava mais. Pedro, a Bíblia nos conta que ele voltou a pescar. Olha, Jesus tinha falado para ele: ó, abandone as suas redes. Você a partir de agora não é mais pescador de peixes, você é pescador de homens. A Bíblia fala que ele tinha abandonado as redes. Só que olha só, ele abandonou com um pé atrás. Porque quando Jesus morreu, ele voltou a pescar. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que se nós nos guiarmos por aquilo que nós vemos, nós vamos fracassar. Se Pedro tivesse olhado com um olhar eterno, ele ia saber que aquele homem, Jesus de Nazaré, ele ia ressuscitar. Então Pedro, ele fracassa porque ele olhou Jesus na cruz, morto. Se você olhar para o seu problema, talvez você vai falar: poxa, é um fracasso. Mas o Espírito Santo, ele nos faz olhar além do problema. O Espírito Santo faria Pedro ter olhado 4 dias depois que Jesus ia estar ressuscitado. Jesus ressuscita. Jesus vai ao encontro de Pedro. Jesus encontra Pedro e eles não estavam pescando nada aquela noite. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, volte lá e pesque novamente. Sabe, ainda ali Pedro não sabia que era Jesus. Depois você lê na sua Bíblia. Ainda ali Pedro não sabia que era Jesus. Quando Pedro volta, ele lança a rede. A Bíblia fala que ele pescou tanto peixe que ele teve que pedir ajuda para o barco vizinho. E ali ele reconhece. Ele olha, ele fala assim: eu vejo que você é o Messias. Mestre,
é você. Jesus então começa um diálogo, eu já estou terminando. Jesus começa um diálogo com Pedro. Ele vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. E por 3 vezes ele repete a mesma pergunta. A Bíblia nos conta que na 3ª vez Pedro se entristeceu. Mas sabe, você já deve ter ouvido sobre isso, mas eu vou falar um pouco mais sobre. Se você for estudar a palavra amor no original, você vai ver que não é só um significado que tem para a palavra amor. Hoje eu falo eu te amo para o Rafael, mas eu falo eu te amo também para a Larissa. Mas na verdade, se nós formos ver no grego, no original, nós vamos ver que existem amores diferentes. Então presta atenção nesse diálogo agora traduzido para o grego. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me agapau. O que é agapau, Léo? É um tipo de amor. É o maior de todos os amores. É aquele amor sacrificial. O amor que é disposto à morte. É aquele amor que é incondicional. Então Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me agapau, tu me amas incondicionalmente. Pedro, ele vira para Jesus e ele fala: Jesus, eu te filéu. Léo, o que é o filéu? Filéu é o amor de amigo, é o amor de irmão. É a mesma coisa do pastor Everson chegar, a Karina chegar para o pastor Everson e falar assim: Everson, você me ama? E o Everson virar para ela e falar assim: ah, eu considero você. Ia matar ele. Sabe, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me agapau. Pedro vira e fala: Senhor, eu te filéu. Jesus, ele poderia até se decepcionar, mas ele não desiste. Ele vira e fala: Pedro, tu me agapau. Pela 2ª vez Pedro responde: Senhor, eu te filéu. Sabe por que a 3ª pergunta de Pedro, a 3ª pergunta de Jesus entristeceu a Pedro? Porque a 3ª pergunta de Jesus foi: Pedro, tu me filéu? A Bíblia fala que Pedro se entristeceu. Sabe, Jesus, ele está pronto para receber o seu amor por ele. Sabe, muitas vezes nós não entregamos aquilo que nós esperamos, aquilo que Deus espera de nós. Mas sabe de uma coisa? Se talvez hoje o seu amor por Deus não é um amor agapau, um amor disposto à morte. Porque vamos falar a verdade, Pedro estava disposto à morte por Jesus naquela época? Estava ou não estava? Não. Porque ele negou a Jesus por medo de morrer. Só que Jesus, ele conversa com Pedro, ele pergunta para Pedro sobre o nível de amor dele. Não porque ele queria constranger Pedro. Sabe, muitas vezes nós achamos que o pastor prega, alguém vem aqui prega e quer entristecer a gente. Sabe o que Jesus estava querendo fazer com Pedro? Levar Pedro a uma autoanálise. Sabe por que eu provo isso para você? Porque você vai ver que os anos vão passar. Os anos vão passar. E Pedro, ele foi morto por amor a Jesus. Talvez naquela época, naquele primeiro momento, Pedro ele não amava agapau, mas aquele amor foi crescendo a tal ponto de ele ser morto por morte de cruz. E quando ele foi ser morto, ele estava pronto para ser morto em cruz. Ele falou assim: eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor morreu. Por favor, vira essa cruz de ponta cabeça. Pedro fracassou, mas Deus, como sempre, deu uma nova chance para ele. Nessa noite Deus está dando uma nova chance para mim e para você, para nós se levantarmos e fazer com que o nível do nosso amor cresça a ponto de atingirmos o amor agapau. Eu quero que você se coloque de pé no teu lugar.